Olá, pessoal, boa noite. A gente vai começar nossa apresentação aqui de sistemas operacionais, de exemplos, né? A gente está fazendo uma conferência gravada, né? Um seminário gravado, no caso. E a gente vai começar nossa apresentação. Lembrando o seguinte, para poder recordar melhor para o senhor visualizar, todas as pessoas que estão fazendo as falas terão seus nomes aí no canto inferior direito, certo? Direito ou esquerdo. E cada pessoa vai se apresentar. Lembrando que só o Igor de Luna que não quis apresentar, mas ele fez o slide e o trabalho escrito que já deu um excelente trabalho, certo? A edição que eu fiz foi no Sony Vegas. E é isso, professor. Espero que dê tudo certo e vamos começar a nossa apresentação aqui. Boa noite, pessoal. Vou iniciar a apresentação falando um pouco sobre o que é um sistema operacional. O meu nome é Nicolas Gabriel. Na sua visão geral, o sistema operacional atua como um intermediário entre o usuário de um computador e o hardware do computador, que tem como finalidade fornecer um ambiente no qual o usuário possa executar programas. Um sistema operacional, por mais complexo que possa parecer, é apenas um conjunto de rotinas executado pelo processador, de forma semelhante aos programas de usuário. Sua principal função é controlar o funcionamento de um computador, gerenciando a utilização e o compartilhamento dos seus diversos recursos, como processadores, memória e dispositivos de entrada e saída. Um sistema operacional não é executado de forma linear, como a maioria das aplicações, com início, meio e fim. Suas rotinas são executadas concorrentemente em função de eventos assíncronos, ou seja, eventos que podem ocorrer a qualquer momento. Vou falar brevemente também o seu histórico, onde na década de 50 nasceu o primeiro sistema operacional chamado de monitor. Foi desenvolvido em 1953 pelos usuários do IBM 701, do Centro de Pesquisas da General Motors, e reescrito posteriormente para o computador IBM 704. Na década de 60, vem a multiprogramação, com o sistema operacional MCP, Master Control Program, desenvolvido para computador B5000, o sistema operacional OS 360, desenvolvido para computadores das linhas System 360 da IBM. Ainda não existia interação do usuário com o sistema. Já na década de 80, 90 e 2000, vem os sistemas operacionais 2, que é o Disk Operating System, o sistema operacional Sun OS e o Sun Solaris, Linux FreeBSD, sistemas operacionais para celulares e palmtops. Importante saber, para que um computador comece a operar, precisa se dispor de um programa inicial para executar, que é o programa Bootstrap, programa armazenado na ROM, BIOS, Basic Input Output System, que inicializa todos os aspectos do sistema, dos registradores da CPU, dos controladores de sistema e conteúdos da memória. Necessita saber como carregar o sistema operacional e como iniciar sua execução. O programa deve alocar e carregar na memória o kernel, que é o núcleo do sistema operacional. O sistema operacional começa a executar o primeiro processo e aguarda que ocorra algum evento de interrupção de hardware ou software, chamado de sistema. Eu agradeço a todos que acompanharam a apresentação e tenham todos uma boa noite. Bom, vamos lá começar, certo? O Everton tá de volta aqui, é o Everton, é o Felipe que tá representando. A gente vai mostrar um pouquinho sobre os tipos de sistemas operacionais. Aqui é o seguinte, vocês estão perguntando o que significa esse tipo de sistema operacional. Não está se referindo ainda ao Windows, a Linux e outras coisas que estão referindo, não. A gente tem que primeiro saber como é que funciona cada tipo de sistema operacional antes de a gente perceber as... é como fosse
explicações para poder definir cada tipo de sistema operacional, né? Então a gente tem um monousuário. O monousuário inicialmente é criado para que um único usuário pudesse executar uma única tarefa por vez. O PalmOS dos computadores Palm é um bom exemplo moderno do sistema operacional monousuário no monotarefa. O que significa isso, mais ou menos? Para quem não sabe, antes de chegar à criação dos sistemas operacionais mais modernos, né, a gente tinha como se fosse um monousuário ou monotarefa. O que significa isso? Um exemplo das épocas antigas, né, da época de 2000, na época de 90, 2000 por aí, antes de chegar à época de 2008 que chegou o Android, entre outros. Para quem não lembra, antigamente você não tinha a possibilidade de você usar mais um aplicativo, porque naquela época o segundo plano ainda era muito ilimitado, hein? Então, para você utilizar um aplicativo ou algo do tipo, você precisava primeiro fazer uma tarefa por vez. Então, por exemplo, imagine que você abrisse o Google. Você não tinha possibilidade de você chegar aí no Google e você escolher outro aplicativo que você quisesse. Por exemplo, abrir um documento na época. Porque primeiro você teria que fechar o Google para poder abrir. Isso por quê? Porque era ainda a limitação do processador. O processador ainda não era muito rígido naquela época. E para você fazer esses exemplos, você precisava primeiro utilizar um sistema, um aplicativo, um software que você queria, para assim depois você usar nos outros. Isso também era existido nos celulares também, naquela época que começou a evolucionar com, se eu não me engano, era um PDA, tinha naquela época o PDA que tinha o Windows SE, se eu não me engano, e aos poucos ele foi se revolucionando, que agora que eu vou falar que é um multitarefa, que as plataformas da Microsoft, Apple, macOS, são exemplos de sistemas operacionais que permitem que um único usuário utilize vários programas ao mesmo tempo. E é isso. Hoje em dia, quando os Windows começaram a se evoluir, tanto ele como o macOS, a evolução foi aumentando. Por quê? Você poderia usar um aplicativo, porque mesmo que ele ficasse lá funcionando, ele chegava a ficar em segundo plano. Vocês estão perguntando que é segundo plano. É o seguinte, quando você abre um aplicativo e você fecha, mesmo que ele feche, ele vai ainda estar executando. Só que é o seguinte, a memória RAM ou o processador, no caso, ele vai ficar lá minimizando. É como se fosse, se você estiver usando o Google no lugar do... Vamos dar um exemplo aqui de um documento. Por exemplo, se você está fazendo um documento no Word e de repente você tem que abrir o Chrome. Se você fechar o Chrome e ir para o documento, ele ainda vai estar funcionando lá, só que ele vai estar funcionando de uma forma reduzida. E não usando mais por exemplo, 100%. Ele vai usando 25 ou 30 menos. Por quê? O que significa isso? Com a parte que você abre o documento que você quer, aquilo de minimiza, fica em segundo plano. E depois, quando você reutilizar, você reabre ele. E ele vai voltar a ser o primeiro plano, a primeira tela que vai voltar a funcionar. Certo? E é isso que funciona o multitarefa. Hoje em dia não é só o Windows ou o Mac. Também hoje tem o Android. Hoje temos o iOS, todos eles funcionam do mesmo esquema exatamente. Tanto que se você pode ir nas configurações também, transformar ele em aplicativos de fechar essa janela para poder não ficar exigindo muito da sua memória. Mas a possibilidade já era nos PCs, começaram a criar primeiro no computador para depois chegar nos celulares essa possibilidade. Tanto que hoje qualquer Android ou qualquer iOS tem esse poder, que se você tiver um 2 ou 3 GB de RAM, como você já tem esse poder de processos maiores, né? Então não vai exigir muito. Mas infelizmente quando você mais compra um aparelho, vamos dar um exemplo, se você deixar 5 anos, o seu Android vai ficar desatualizado, o processador vai ficar mais forte, você vai ter que utilizar mais aplicativos exigidos para você baixar e instalar. Então é mais pesado quando você está com um Android antigo e você tem que ter uma funcionalidade melhor de processos, que é bem complicado. E temos também o multiusuário, certo? Temos também o mono e o multiusuário. Vamos explicar um pouquinho do multi, né? O multiusuário um multiusuário permite diversos usuários utilizem simultaneamente os recursos do computador. O sistema operacional deve se certificar que as solicitações de vários usuários sejam balanceadas. Unix, VMS e sistemas operacionais infirm
como o VMS, são exemplos de sistemas operacionais multiusuário. Bom, por que eu estou dizendo isso? É o seguinte, vamos dar um exemplo mais simples em relação a essa funcionalidade de multiusuário. Lembra que eu estava falando sobre tarefa ou multitarefa? Então, eu vou dar um exemplo mais simples em relação a isso. Vamos pegar o Windows como exemplo. Se você quiser, se você tiver uma única opção de você usar o computador, você usa, não é verdade? A ideia da multitarefa e do mono também é a mesma coisa? O que eu estou querendo dizer do multi? É o seguinte. Quando você tiver muito usuário, é você fazer com que o seu sistema operacional funcione com ou duas ou três pessoas. Não importa que seja. Se você quiser que uma pessoa utilize só, você só deixa um convidado. O celular, por exemplo, ele acho que é usuário. Não tem como você chegar a ter outra pessoa no seu aplicativo, desde que você desde que você empreste o celular para a pessoa, mas não tem como você, por exemplo, eu vou querer o Android no caso, tá, galera? Eu vou querer, por exemplo, eu quero que minha mãe também utilize meu celular, mas eu não quero que os aplicativos ou funções que estão no meu aplicativo sejam enviados para ela. Sejam os aplicativos que você tem, enviar para ficar como outro celular, como convidado, algo do tipo, aí botar sua mãe. Por enquanto isso não tem. Mas isso por que não tem? Precisa disso ainda no celular? Acho que só no computador resolve no multitarefa, no multiusuário. Não é verdade? Então, um monousuário é mais para pessoas simples. É mais para pessoas que utilizam só para usar o único sistema operacional, mas só para esse tipo. Que aplicativos e coisas sejam da pessoa em si, certo? E o multiusuário, que significa mais ou menos? Vamos usar o Windows como exemplo. Você baixa lá os aplicativos do Windows, você executa, você instala programas, softwares e tudo mais. E o que acontece depois? Sem querer, você tem um irmão que precisa do seu computador, mas não quer que ele chegue no seu sistema operacional e comece a ficar bagunçando, ou vasculhando e acabando derrubando tudo, não é verdade? Então, e qual é a ideia que pode ser feita isso? Até hoje o Windows tem. Você pegar, adicionar uma conta e usar o sistema operacional de outra pessoa. O computador ele pega essa ideia, envia uma nova área de trabalho para essa pessoa, fazendo com que o seu fique travado. E ainda para melhorar, você pode botar uma senha para você entrar no seu perfil. Isso é multiusuário. É fazer com que um sistema operacional divida a sua interface em dois tipos, fazendo com que uma parte seja um aplicativo, um sistema operacional para uma pessoa e o sistema operacional para outra, dividindo o compartilhamento do HD, das funções, para cada um dos acessórios. Então, multitarefa é isso, é fazer com que o sistema operacional trabalhe, mas de um jeito que seja de um para cada um, certo? Ok, pessoal, vamos continuar aqui. E o próximo que vai falar provavelmente é o Max. Obrigado aí, pessoal. Boa noite. Eu vou falar sobre os tipos de sistemas operacionais. O meu nome é Max. Basicamente, o sistema operacional normalmente ele já vem instalado no computador e a maioria das pessoas costuma nem modificar isso. Por um dos motivos que o Windows é um dos sistemas operacionais mais conhecidos, porque em questões comerciais ele é o que vem mais pesado, é o que vem com mais facilidade para as pessoas, para o usuário final. Mas não existe só o Microsoft Windows, também existem o macOS, o Linux, Android, que ele é de certa forma um fork do Linux. Também temos o iOS. E para ser mais franco, a principal diferença entre esses sistemas operacionais é que alguns deles são código aberto, como o Linux, que ele é fortemente código aberto, ou seja, você é totalmente livre para ver o código e fazer suas alterações. E os sistemas operacionais código fechado, como a Microsoft Windows. A Microsoft desenvolveu o Windows durante a década de 80 e
Durante esses anos foram feitas bastantes modificações nos sistemas operacionais. E hoje nós temos o sistema atual deles, o Windows 10. Só que houve uma guinada porque a Microsoft está cada vez indo mais para o lado do código aberto, incluindo o kernel do Linux na sua loja e com interesses de fazer seu próprio sistema operacional baseado no Linux. Temos também nessa lista o macOS, que é o sistema operacional desenvolvido pela Apple. Por padrão, esse sistema operacional ele vem instalado em todos os computadores Mac. E as versões mais conhecidas são o macOS X e outras distribuições. Também nessa lista nós temos o Linux. E quando nós falamos em Linux, uma das suas distribuições mais conhecidas é o Ubuntu e o Debian. Eu poderia me aprofundar em outras versões, mas esses dois são os mais conhecidos, incluindo que o Ubuntu tem forks bastante conhecidos como o Elementar OS, como o Linux Mint. E o Linux ele basicamente é um sistema operacional de código aberto. Como eu falei lá atrás, isso significa que ele pode ser modificado e distribuído por qualquer pessoa ao redor do mundo. Por isso que ele se torna tão atrativo para quem é desenvolvedor. Continuando com a lista, nós também temos o sistema operacional Android, que, como falei, ele é um sistema operacional baseado no núcleo Linux, que foi desenvolvido por um consórcio de desenvolvedores, sendo o principal colaborador desse consórcio o Google. Também nessa lista, mas partindo para o lado um pouco mais mobile, temos o iOS, que ele também foi desenvolvido pela Apple, assim como o macOS, originalmente para dispositivos como iPhone, iPod, iPad, entre outros dispositivos da Apple. Porém, a Apple não permite que esse sistema operacional seja executado em hardware de terceiros. Então, basicamente essas as diferenças entre os sistemas operacionais. E a única coisa que todos eles têm em comum, basicamente, é a interface de usuário. E a principal diferença é que alguns são códigos abertos, outros códigos fechados. E por aí vai. Então, os sistemas operacionais eles permitem uma usabilidade maior para o usuário. E se você vai usar um Windows, Linux, Android, etc., depende, claro, do seu gosto e principalmente da sua necessidade. Obrigado por todos que ouviram e tenham uma boa noite.